Olá, pessoal. Bem-vindos ao nosso canal de Histórias Ilustradas. Hoje mergulharemos em um tema intrigante e profundo: as 10 piores mulheres da Bíblia Sagrada. A Bíblia, repleta de figuras inspiradoras e lições de vida, também nos apresenta relatos sobre mulheres cujas escolhas e ações causaram impactos significativos nas narrativas bíblicas. Vamos explorar essas histórias desafiadoras, cada uma revelando caminhos complexos, decisões difíceis e consequências que ecoam através das páginas sagradas. Preparem-se para uma jornada de reflexão e entendimento sobre o comportamento humano e a sabedoria contida nessas narrativas. A história de Jezabel está principalmente registrada no Livro dos Reis, no Antigo Testamento da Bíblia. Ela foi uma rainha poderosa e controversa, conhecida por suas práticas pagãs e influência sobre o rei Acabe. Jezabel era filha do rei fenício Etbaal e se casou com Acabe, rei de Israel. Seu reinado foi marcado por uma oposição ferrenha aos profetas do Deus de Israel, promovendo a adoração aos deuses pagãos, em particular a Baal, e perseguindo os profetas de Yahvé. A história de Jezabel está mais evidenciada no confronto entre o profeta Elias e os profetas de Baal. 1 Reis 16, 30, 33. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que todos os que foram antes dele. Não foi suficiente para ele cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Ainda casou-se com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a adorar e a prestar culto a Baal. Construiu um altar a Baal no templo de Baal que havia edificado em Samaria. Acabe também ergueu um poste sagrado. Fez mais para provocar a ira do Senhor, o Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Jezabel desempenhou um papel fundamental na perseguição aos profetas de Yahvé e na tentativa de eliminar a fé no Deus de Israel. Ela tramou contra Nabote para que Acabe conseguisse sua vinha, resultando na morte de Nabote e sua família. 1 Reis 21, 7, 16. Este trecho detalha a trama de Jezabel contra Nabote. Jezabel, sua mulher, lhe disse: "Você governa Israel? Levante-se, coma algo e anime-se. Eu o ajudarei a conseguir a vinha de Nabote de Jezreel." Ela escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o selo dele e as enviou aos líderes e autoridades da cidade dele, aos mais nobres que ali viviam. Nas cartas escreveu o seguinte: "Anunciem um jejum e coloquem Nabote na frente do povo. Coloquem 2 homens vis diante dele e que testemunhem contra ele, acusando-o de blasfemar contra Deus e contra o rei. Depois o levem para fora e o apedrejem até que morra." Os homens da cidade, os líderes e autoridades que ali viviam, fizeram o que Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que ela lhes tinha enviado. A história de Jezabel termina tragicamente quando ela é atirada pela janela por seus próprios eunucos, a mando de Jeú, que estava se tornando rei. Isso foi profetizado por Elias como punição pelos seus pecados, e a punição foi cumprida. Jezabel é lembrada principalmente por sua oposição à adoração a Deus e sua influência negativa sobre Acabe e o povo de Israel, que desencadeou sérias consequências. A história de Salomé na Bíblia está registrada principalmente nos Evangelhos, mais especificamente no relato sobre a morte de João Batista. É importante observar que o nome Salomé não é mencionado diretamente nos relatos bíblicos, mas é tradicionalmente associado à filha de Heródias, que é mencionada na narrativa da morte de João Batista. Mateus 14, 6, 12, NVI. No entanto, ao celebrar o seu aniversário, Herodes deu uma festa para todos os seus importantes oficiais e chefes militares, bem como para os principais da Galileia. Quando a filha de Herodias dançou para eles, agradou a Herodes e seus convidados. O rei disse à moça: "Peça-me o que quiser, e eu lhe darei." E prometeu-lhe com juramento: "O que você me pedir, eu darei até a metade do meu reino." Ela saiu e perguntou à sua mãe: "O que devo pedir?" A mãe respondeu: "A cabeça de João Batista."
Imediatamente ela voltou apressadamente ao palácio e pediu ao rei: quero que me dê agora mesmo num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas, por causa do juramento que havia feito diante dos seus convidados, ordenou que atendessem ao pedido dela e mandou que fosse trazida a cabeça de João. O carcereiro foi lá, decapitou João no cárcere e trouxe a cabeça num prato. Então entregou-a à moça e esta a deu à sua mãe. Nessa passagem, Herodes Antipas, tetrarca da Galileia, faz uma promessa à filha de Herodias, às vezes associada a Salomé, depois que ela dança na festa. Ela consulta sua mãe, que aproveita a oportunidade para pedir a cabeça de João Batista como vingança por ter condenado publicamente o casamento ilegítimo de Herode com sua própria cunhada, Herodias. Herodes, embora relutante, acaba cumprindo a promessa feita diante de seus convidados e, portanto, João Batista é decapitado. A história de Dalila está registrada no livro de Juízes no Antigo Testamento da Bíblia. Ela é conhecida por sua traição a Sansão, um juiz de Israel com grande força concedida por Deus. Juízes 16:4-21, NVI. Algum tempo depois, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, no vale de Soreque. Os líderes dos filisteus foram a ela e lhe disseram: veja se consegue seduzi-lo e descobrir em que consiste a grande força dele e como poderemos dominá-lo para algemá-lo e subjulgá-lo. Cada um de nós lhe dará 1.100 ciclos de prata. Assim Dalila perguntou a Sansão: me diga qual é o segredo da sua grande força e como você poderia ser amarrado e dominado. Sansão lhe respondeu: ele a enganou várias vezes. Finalmente, após pressão constante, Sansão revelou a verdade sobre seu voto nazireu a Deus, e como resultado, sua força residia no fato de que seu cabelo não havia sido cortado. Juízes 16:19-21, NVI. Amarraram-no com correntes de bronze e ele girava um moinho no cárcere, assim enfraquecendo-o. Isso permitiu que os filisteus o capturassem e cegassem, o levando à sua prisão e humilhação. A história de Eva é narrada no livro de Gênesis, no Antigo Testamento da Bíblia. Ela é conhecida por ser a primeira mulher criada por Deus para ser companheira de Adão no Jardim do Éden. Gênesis 2:21-25, NVI. Então o Senhor Deus fez o homem cair em sono profundo, e enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher estavam nus e não sentiam vergonha. Eva, junto com Adão, viveu no Jardim do Éden, um lugar paradisíaco criado por Deus, onde tinham livre acesso a todos os frutos, exceto o da árvore do conhecimento do bem e do mal. No entanto, Eva foi tentada pela serpente, que é identificada como Satanás, em muitas interpretações, a comer do fruto proibido. Gênesis 3:1-7, NVI. A serpente era mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse: não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Então, vendo a mulher que a árvore parecia ser boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, Eva desobedeceu ao mandamento de Deus ao comer o fruto proibido e, em seguida, ofereceu a Adão, que também comeu. Esse ato de desobediência resultou na queda da humanidade, introduzindo o pecado e suas consequências no mundo.
Eva é frequentemente vista como a primeira pessoa a ceder à tentação e desobedecer a Deus, levando à expulsão do Jardim do Éden e ao início da história humana fora da perfeição original criada por Deus. A história da mulher de Potifar é encontrada no livro de Gênesis, capítulo 39, no Antigo Testamento da Bíblia. Esta mulher não é nomeada no texto, sendo referida como a mulher de seu senhor. José, um jovem hebreu vendido como escravo, foi comprado por Potifar, um oficial egípcio. Ele servia fielmente na casa de Potifar e ganhou sua confiança. A esposa de Potifar tentou seduzir José, mas ele resistiu. Gênesis 39, 7, 12, NVI. Depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçar José e um dia disse-lhe: "Venha, deite-se comigo." Mas ele se recusou e lhe disse: "Meu senhor não tem preocupação com coisa alguma da sua casa, e tudo o que tem me confiou. Ninguém é maior do que eu nesta casa. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, porque é sua mulher. Como poderia eu então cometer tamanha maldade e pecar contra Deus?" Embora ela falasse com José dia após dia, ele não lhe dava atenção para se deitar perto dela, nem ficar com ela. Certo dia, ele entrou na casa para fazer o seu trabalho. Nenhum dos domésticos estava em casa. Ela o agarrou pela roupa e lhe disse: "Deite-se comigo." Mas ele deixou a roupa nas mãos dela e saiu correndo para fora. A mulher de Potifar persistiu em suas investidas, mas José continuou resistindo às suas tentativas de sedução. Ele fugiu quando ela tentou forçá-lo a se deitar com ela, deixando para trás sua roupa nas mãos dela como prova de sua recusa. Porém, a mulher de Potifar acusou falsamente José de tentar seduzi-la, usando a roupa deixada para trás como evidência. Gênesis 39, 16, 18, NVI. Ela o guardou a roupa dele até que o marido voltasse para casa. Então contou-lhe essa história: "O escravo hebreu que você nos trouxe veio me insultar. Ele me disse para deitar-me com ele, mas eu gritei alto. Quando ele ouviu os meus gritos por socorro, deixou a sua roupa comigo e saiu correndo para fora." A falsa acusação resultou na prisão de José. Apesar da situação injusta, José continuou a confiar em Deus e eventualmente foi exaltado a uma posição de autoridade no Egito. A história da mulher de Potifar é um exemplo da importância da resistência às tentações e da integridade moral, mesmo diante de circunstâncias difíceis e injustas. A história das filhas de Ló é encontrada no livro de Gênesis, capítulo 19, no Antigo Testamento da Bíblia. Ló era sobrinho de Abraão e viveu na cidade de Sodoma, uma cidade conhecida por sua depravação e pecado. Gênesis 19, 15, 17, NVI. Com o raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: "Depressa, pegue sua mulher e suas 2 filhas que aqui estão, ou vocês serão mortos quando a cidade for castigada." Ao hesitar, os homens agarraram-lhe a mão de sua mulher e das 2 filhas, e os tiraram dali, colocando-os fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Os anjos instruíram Ló e sua família a fugir e não olhar para trás enquanto a cidade era destruída. No entanto, a esposa de Ló desobedeceu e olhou para trás, transformando-se numa estátua de sal. Gênesis 19, 24, 26, NVI. Então o Senhor fez chover enxofre sobre Sodoma e Gomorra, do Senhor do céu. Depois da destruição de Sodoma e Gomorra, Ló e suas filhas fugiram para uma caverna nas montanhas. As filhas de Ló, acreditando que não haveria mais homens na terra para se casarem e terem descendência, planejaram embriagar o próprio pai para terem filhos dele. Gênesis 19, 31, 36, NVI. Certo dia, as filhas de Ló disseram uma à outra: "Nosso pai já está velho, e não há homem nesta região para ter relações conosco, segundo o costume em todo o mundo. Vamos embriagar nosso pai com vinho, deitar-nos com ele e preservar a descendência de nosso pai." Naquela noite, elas deram de beber vinho ao pai, e a mais velha foi deitar-se com ele sem que ele percebesse deitar-se ou levantar-se. No dia seguinte, a mais velha disse à mais nova: "Ontem à noite deitei-me com meu pai."
Vamos dar-lhe vinho de novo esta noite, e você deita-se com ele, para preservarmos a descendência de nosso pai. Naquela noite elas deram de beber vinho ao pai, e a mais nova foi deitar-se com ele sem que ele percebesse deitar-se ou levantar-se. Assim, as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. As filhas de Ló tiveram filhos, Moabe e Ben-Ami, ancestrais de dois grupos étnicos, os moabitas e os amonitas. A história de Herodias é narrada no Novo Testamento da Bíblia, especificamente nos evangelhos de Mateus e Marcos, onde se desenrola o episódio que levou à morte de João Batista. Herodias era a esposa de Herodes Filipe, mas se envolveu em um relacionamento com Herodes Antipas, irmão de seu marido. Este fato causou uma censura por parte de João Batista, que denunciou publicamente essa situação como um ato de adultério e uma transgressão da lei judaica. Mateus 14:3-4, NVI. Pois Herodes havia prendido João, amarrado e colocado na prisão por causa de Heródias, mulher de seu irmão Filipe, com quem ele se casara. Pois João vinha dizendo a Herodes: não lhe é permitido ter a mulher do seu irmão. Herodes, Marcos 6, 17, 18, NVI. Pois Herodes próprio havia mandado prender João e acorrentá-lo no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, com quem se havia casado. Pois João dizia a Herodes: não te é permitido ter a mulher do teu irmão. O relacionamento entre Herodias e Herodes Antipas culminou em um momento crítico durante uma festa. Durante a celebração do aniversário de Herodes, a filha de Herodias, geralmente identificada como Salomé, dançou para os convidados. Essa passagem bíblica demonstra a influência negativa de Herodias sobre sua filha Salomé, levando à execução de João Batista. A história de Herodias ressalta as consequências trágicas do orgulho, da vaidade e do desrespeito à moralidade religiosa, além de mostrar como a manipulação e a ambição podem levar a resultados terríveis. A história da esposa de Jó está registrada no livro de Jó, no Antigo Testamento da Bíblia. Durante a série de tragédias que atingiram Jó, sua esposa é mencionada brevemente no relato. Jó era um homem justo e íntegro aos olhos de Deus. No entanto, ele enfrentou uma série de perdas devastadoras. Perdeu seus bens, seus filhos e até mesmo sua saúde, sofrendo com doenças dolorosas. Jó 2, 9 e 10. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. A esposa de Jó expressou sua angústia e desespero diante das terríveis provações que a família enfrentava. Ela sugeriu a Jó que amaldiçoasse a Deus e morresse. Sua sugestão pode ter sido uma expressão de profunda dor e desespero. A história da esposa de Jó é frequentemente vista como um exemplo das diferentes maneiras pelas quais as pessoas reagem ao sofrimento. Enquanto Jó permaneceu fiel a Deus apesar das dificuldades, sua esposa expressou seu desespero diante das provações extremas que a família enfrentou. Atalia é mencionada no Antigo Testamento da Bíblia como uma rainha de Judá, filha de Acabe e Jezabel. Ela desempenhou um papel significativo na história de Judá, sendo conhecida por sua má influência e pela maneira como tentou manter o poder. Após a morte de seu filho, o rei Acasias, Atalia procurou consolidar seu próprio poder. Dos Reis 11, 1-3, NVI. Quando Atalia, mãe de Acasias, viu que o seu filho estava morto, ela se levantou e destruiu toda a família real. Mas Jeozeba, filha do rei Jeorão e irmã de Acasias, pegou Joás, filho de Acasias, e o tirou do meio dos filhos que estavam sendo assassinados. Ela o colocou e a sua ama no quarto dos leitos, e assim o esconderam de Atalia, de modo que ele não foi morto. Ele ficou escondido com ela no templo do Senhor por 6 anos, enquanto Atalia reinava sobre o país. Atalia usurpou o trono de Judá, eliminando os herdeiros legítimos para manter seu próprio poder. Durante seu reinado, a adoração de Baal foi promovida, o que foi contrário aos mandamentos de Deus.
Porém, após 6 anos, Joás foi coroado rei de Judá. 2 Reis 11, 12 e 13, NVI. Então Joiada trouxe para fora o filho do rei e pôs sobre ele a coroa e o distintivo real. Eles o ungiram rei e todos bateram palmas e gritaram: Viva o rei! Quando Atalia ouviu o barulho dos guardas e do povo, foi até o povo no templo do Senhor. Atalia foi derrotada e morta, e Joás assumiu o trono de Judá. A história de Atalia serve como um exemplo de busca de poder a qualquer custo, até mesmo eliminando a linhagem real. Ela representa a corrupção e a influência negativa que uma liderança má pode ter sobre um reino e sua fé. Sua queda ilustra como a justiça prevaleceu sobre a opressão e a injustiça. Gomer é mencionada no livro de Oséias no Antigo Testamento da Bíblia. Ela é descrita como a esposa de Oséias, um profeta que recebeu instruções de Deus para se casar com ela, mesmo sabendo que ela seria infiel. Oséias 1:2, NVI. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: Vá, case-se com uma mulher prostituta e tenha filhos com ela, pois o país é culpado de adultério flagrante, afastando-se do Senhor. O relacionamento entre Oséias e Gomer é frequentemente interpretado simbolicamente, representando a relação de Deus com Israel. Gomer representa a infidelidade do povo de Israel para com Deus ao buscar outros deuses e seguir caminhos contrários aos mandamentos divinos. Oséias 1:3, NVI. Então ele se casou com Gomer, filha de Diblaim, e ela engravidou e lhe deu um filho. O casamento de Oséias com Gomer foi marcado por infidelidade por parte dela, o que ilustrava a infidelidade espiritual de Israel para com Deus. Oséias 3:1, NVI. O Senhor me disse: Vá, ame sua mulher novamente, mesmo que ela seja amada por outro e se entregue a outros amantes. Isso ilustra como o Senhor ama o povo de Israel, embora eles se voltem para outros deuses e gostem de bolos de uvas passas. Oséias foi instruído por Deus a mostrar amor e redenção a Gomer, mesmo diante de sua infidelidade, como um exemplo do amor de Deus por Israel, apesar da infidelidade do povo em buscar outros deuses. Isso reflete a mensagem de redenção e restauração de Deus para com seu povo, mesmo quando eles se afastam dele. A história de Oséias e Gomer é uma representação vívida da fidelidade de Deus em meio à infidelidade do povo, demonstrando sua disposição em perdoar e restaurar aqueles que se afastam dele. Exploramos histórias impactantes de mulheres na Bíblia, cada uma refletindo aspectos complexos da natureza humana. De Dalila, que traiu a confiança de Sansão, a Herodias, cuja ambição culminou na execução de João Batista, esses relatos destacam a gama de escolhas e comportamentos encontrados na Bíblia. Vimos a desobediência de Eva no Jardim do Éden, a tentativa de sedução da esposa de Potifar e a tragédia das filhas de Ló. Cada uma dessas histórias oferece lições sobre as consequências das ações humanas, o poder das tentações e os desafios morais que enfrentamos. É essencial lembrar que, assim como essas mulheres cometeram erros, suas histórias também podem inspirar reflexão, crescimento e aprendizado sobre a importância da integridade, respeito às leis divinas e compreensão das complexidades da condição humana. Que essas histórias sirvam como fonte de reflexão e inspiração para que possamos buscar a sabedoria, a compaixão e a bondade em nossas próprias vidas.